Boa tarde, turma de oitavo ano, tudo bem com vocês? Professor Reginaldo falando. Hoje, dia 16 de julho de 2020, nós vamos dar prosseguimento ao estudo do capítulo 7 do livro de vocês, que nós iniciamos na aula passada, que este capítulo fala sobre eletricidade. Na aula passada, nós iniciamos o estudo, estudamos a primeira parte, né? Iniciamos na página 176, que é onde inicia, e vimos a primeira parte que fala sobre cargas elétricas, condutores e isolantes elétricos, que foi da página 177 até a página 182. Então, hoje, a gente vai dar continuidade falando sobre corrente elétrica, que está na página 182 do livro, aliás, 183 do livro de vocês. Por gentileza, abra o livro na página 183 e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Corrente elétrica. Considerando que aprendeu até o momento sobre a eletricidade, você sabe como o equipamento elétrico funciona quando está ligado a uma tomada ou como uma lâmpada acende quando acionamos o interruptor? Isso é uma pergunta para vocês, perguntando se vocês sabem, né? Então, vamos utilizar a pilha conectada a uma lâmpada de lanterna como exemplo da fonte de corrente elétrica. Observe a figura 7.15, que é esta imagem que está aqui na tela de vocês, né? Na tela do celular de vocês. E também está no livro na página 183. Vamos ler aqui o que está a explicação acima. A lâmpada acende porque uma corrente elétrica, ou seja, um movimento contínuo e ordenado de cargas elétricas negativas, está passando pelos fios, pelo interruptor, pela pilha e pela lâmpada. A corrente elétrica provoca o aquecimento do filamento da lâmpada incandescente, que passa a emitir luz. O conjunto formado pela pilha, pelos fios, pelo interruptor e pela lâmpada é chamado de circuito elétrico. Então ele perguntou no início, ele começou perguntando se você sabe como o equipamento elétrico funciona quando está ligado a uma tomada, né? Ou como uma lâmpada acende quando acionamos o interruptor. Ele perguntou se você sabe como funciona. E aqui ele está dando a explicação. Ele está dizendo que a lâmpada só funciona porque uma corrente elétrica em um movimento contínuo e ordenado está passando, essa corrente elétrica está passando pelos fios, pelo interruptor e pela pilha da lâmpada. E este conjunto, que é formado tanto pela pilha, quanto pelos fios, quanto pelo interruptor e pela lâmpada, é chamado de circuito elétrico. E aqui ele colocou o conjunto circuito elétrico. O circuito elétrico, que inclusive aí do lado tem aí, 7.15, representação esquemática do circuito elétrico que faz com que a lâmpada acenda com a passagem da corrente elétrica. Então isso aqui é o circuito elétrico, é a junção de tudo isso, da pilha, da lâmpada, dos fios, do interruptor, é o circuito elétrico. Só uma explicaçãozinha antes de entrar nisso aí, pessoal. Nas casas, as lâmpadas acendem porque há uma corrente elétrica passando pelos fios da instalação elétrica. Isso aí é claro, né? Por que a lâmpada de nossa casa acende? Porque existem fios elétricos instalados em nossa casa e, através desses fios elétricos, passa uma corrente elétrica que leva a eletricidade até as lâmpadas que temos em nossas casas. Aí você sabe como a corrente elétrica é formada? Provavelmente você tem uma ideia, né? Como essa corrente elétrica é formada. Vamos lá para a página 184. E na página 184 você vai encontrar algumas explicações, né? Que as transformações químicas, elas podem ocorrer no interior de uma pilha, fornecendo assim energia, né, que mantém a corrente elétrica, mantém uma determinada corrente elétrica. Também podem ocorrer também essas transformações no interior das baterias. Tanto as pilhas quanto as baterias,
elas podem ser chamadas de geradores, porque são dispositivos que transformam outras formas de energia em energia elétrica. A corrente elétrica também é gerada por pilhas e baterias, né? Essa corrente elétrica gerada por pilhas e baterias, ela é chamada de corrente contínua. Por que contínua, pessoal? O nome já diz, ó, contínua, continuo, não paro. Então, porque o fluxo de carga elétrica se dá em um único sentido. Não há uma energia que vai e outra que volta, é em um único sentido. Por isso que ela é chamada de corrente contínua. Aqui na página 185, que é o que está aparecendo na tela de vocês agora, nós vamos falar um pouco sobre a diferença de potencial elétrico. O que é um potencial elétrico, pessoal? Vocês vão ver já já. Vamos ler aqui, pessoal. As tomadas de sua residência são de 127 volts ou de 220 volts? É uma pergunta para vocês. Vocês acham que a tomada das casas de vocês são de 127 ou de 220? Talvez você conheça a resposta, né? Talvez vocês conheçam, muito provavelmente. Mas será que sabe o que significa volt? Ou o que é voltagem? Muito provavelmente vocês saibam que em nossa região aqui nós usamos 220 volts. Mas ele está perguntando se você sabe o que é volt ou sabe o que é voltagem. Na distribuição de água em um prédio, a água desce da caixa d'água para os apartamentos pela ação da gravidade. Ou seja, a terra fazendo força para que a água desça, né? De cima para baixo. Claro, descer de cima para baixo. De modo semelhante, as cargas elétricas se deslocam por causa do que chamamos de diferença do potencial elétrico. Assim, enquanto a maior altura da caixa d'água em relação aos apartamentos faz a água descer pelos canos do prédio, a diferença de potencial elétrico faz a corrente elétrica circular pelos fios de um circuito. A diferença de potencial elétrico é chamada também de tensão elétrica. Popularmente também é usado o termo voltagem. Então, a voltagem, o que é? A diferença de potencial elétrico. Quando um aparelho ligado, né? Aqui citando exemplos para vocês. Quando um aparelho é ligado à tomada, a tensão elétrica da tomada aplica uma força elétrica sobre as cargas de fio. Isso provoca o surgimento de uma corrente elétrica. As baterias dos celulares, por exemplo, elas são carregadas com energia elétrica. Isso aqui, com certeza, vocês sabem. O carregador, né, recebe corrente alternada, corrente de várias formas, e transforma essa corrente em corrente contínua. Essa corrente recarrega a bateria do celular, por isso que a gente sempre recarrega, né? Só podemos falar se o celular tiver com a bateria carregada. No Brasil, a tensão elétrica das tomadas das residências, ela varia, pessoal, entre 110, 127 e 220 volts, dependendo da região que a gente resida. Aqui na nossa região, por exemplo, é 220 volts. Lá em São Paulo, eles utilizam 110, mas variam de 110, 127 e 220 volts. Então, dependendo da cidade, né, pode ser usado uma dessas voltagens. E a gente pode, por exemplo, se eu comprar um aparelho que funciona a 210, eu posso utilizar uma voltagem a 110, posso utilizar uma voltagem de 220? Se eu comprar um de 220, posso utilizar em uma voltagem de 127? Nem sempre. Se o aparelho for ligado a uma tensão maior, digamos que você compre um aparelho de 110, de tensão 110, e ligue na tensão 220. O que é que acontece? Ele pode ser danificado e parar de funcionar. A gente chama de queimar. O aparelho queima. Agora, se você compra um aparelho de tensão 220 e ligar em uma tensão de 110, em uma tensão menor, né? O que é que vai acontecer? Não vai funcionar ou vai funcionar mal. Se uma lâmpada, por exemplo, com a especificação de 127 for ligada a uma tomada de 220, ó, a lâmpada é 127, é maior, ou é menor.
vai ser ligada em uma tomada de 220, de tensão maior. Então, o que é que vai acontecer? A corrente que circulará por ela será maior que a máxima que pode suportar. E provavelmente a lâmpada vai queimar. Já se outra lâmpada com especificação de 220, uma lâmpada 220 volts, for ligada em uma tomada de 127, ó, uma lâmpada com 220 volts, for ligada em uma tomada de 127, circula uma corrente menor que a dimensionada para o seu funcionamento. Então ela não vai queimar, não vai explodir, mas ela não vai funcionar, ou ela vai funcionar muito mal, vai emitir pouca luz. Em muitos aparelhos, a seleção de tensão é automática. Agora já existem aparelhos, né, a maioria já funciona com isso. Você compra, não tem mais essa preocupação de olhar 710, 720, porque a seleção já é automática. Ou então eles vêm com a chave para você mudar. Porque antigamente, se você comprasse um aparelho 110, só poderia funcionar na energia 110. Se comprar 220, só poderia na 220. Agora não. Tem uma chavezinha, que há muitos anos tem essa chavezinha, que você pode colocar 110 ou 220 para que o aparelho não seja danificado. Ou então, o próprio aparelho, quando você liga, ele já faz a seleção normal. Se for 220, ele já vai funcionar em 220. Se for 110, ele funciona em 110. Se for 127, ele funciona em 127. A gente chama disso aí, né, de ajustamento. Então, são aparelhos chamados bivolts. Vamos agora para a página 187, que vai falar sobre associação em séries e em paralelos. Associação em série e em paralelo. Coloquei uma imagem para vocês aí também, a imagem 7.20. E nessa imagem a gente vê um curto-circuito com duas pilhas e também com duas lâmpadas. Essas duas pilhas estão ligadas entre elas, estão vendo aqui, ó, as pilhas ligadas entre elas, com o polo negativo de uma conectada no polo positivo da outra. O que é, eu tenho até aqui o mais e o menos. Observem aqui o sinalzinho de mais indicando o polo positivo, que é esse lado aqui da pilha, e aqui o sinalzinho de menos indicando o polo negativo, que é aqui o fundinho da pilha. Então, ó, o polo positivo de uma pilha está ligado ao polo negativo da outra pilha. A tensão de cada pilha, nesse caso aqui, é de 1,5 volts, é uma tensão bem pequenininha. Agora, o que acontece se eu unir uma pilha de 1,5 com outra de 1,5? Vai somar 1,5 com 1,5, 3 volts. Então, a associação, ou seja, eu juntando essas duas pilhas, vai permitir que se obtenha uma maior, né, luminosidade, uma maior quantidade de eletricidade quando eu somo essas duas pilhas aqui da figura 7.20, que é um circuito de corrente contínua de duas pilhas ligadas por um fio condutor, duas lâmpadas e lanterna associadas em série. Agora eu peço que vocês passem lá para a página 191. Nós vamos falar um pouco sobre os cuidados nas instalações elétricas, os cuidados que a gente deve ter nas instalações elétricas. É essencial se certificar da voltagem correta que os aparelhos possuem, né? Que os aparelhos elétricos possuem. Isso aqui a gente tem que se certificar. Já pensou? Você compra um aparelho um aparelho caro de 220, você chega na sua casa, liga na 110. O que é que vai acontecer? Ele não vai funcionar, ou ele vai funcionar mal. Agora você compra um de 110, liga na sua casa 220, ele vai explodir, ele vai queimar. Por quê? Porque você não se certificou. Então é importante que a gente se certifique, né, sempre da voltagem dos aparelhos, para diminuir as chances de choques e outros danos maiores. Outra forma de cuidado que a gente tem que ter, pessoal, é enrolar um fio em outro não enrolar, né? Um fio em outro para fazer emendas, porque isso é muito perigoso e pode provocar curto-circuito. Por exemplo, vocês podem até pensar, talvez na casa de vocês possua fios descascados na instalação. Pessoal, isso aí é
é muito perigoso. Sabe por quê? Primeiramente, vai haver uma fuga de energia elétrica. Ou seja, você vai pagar a conta mais caro porque a energia vai fugir. E segundo, que é muito perigoso, porque se você tocar nessas regiões dos fios que estão desprotegidas, você vai levar choques. Não é só você tocar diretamente. Já pensou? Você vai passando com um pedaço de ferro na mão, esse ferro toca lá. Então é extremamente perigoso, né? Esses fios. E quando eles se aproximam uns dos outros, aí ocorre o que a gente chama de curto-circuito. Para proteger essas instalações elétricas dos efeitos de curto-circuitos e de eventuais aumentos de corrente elétrica, existem os disjuntores, né, os fusíveis. Quando a gente vê assim que está prestes a ocorrer alguma coisa ruim, a faltar energia, ou a queimar um aparelho, ou a ter um curto-circuito, a gente tem que ir lá no disjuntor, na chavezinha, a gente conhece popularmente como chave, e desligar. Porque esse disjuntor ele não vai permitir que a corrente elétrica passe do disjuntor para frente. Então, os disjuntores eles são muito importantes, né? Antigamente eram usados mais os fusíveis. Vocês lembram daquele desenho lá do Chaves, né? Falta energia na vila e toda hora eles iam lá, ligavam o fusível, desligavam o fusível. Então, ali serve para interromper, quando você desliga, interrompe o fornecimento de energia, e quando você liga, aciona o fornecimento de energia. A energia consegue passar, né? Nas residências, o fusível ele vai sendo substituído pelo disjuntor. Já é uma realidade, já foi substituído pelo disjuntor, né? Ele desliga automaticamente. Quando, não sei se vocês já observaram, mas quando há uma grande sobrecarga de energia, quando a energia diz que está bastante forte, o disjuntor desliga por ele mesmo, dispara. Aí o que acontece? Aí você vai lá e liga de novo. Mas isso aí para que é? Para proteger. É uma proteção. E por último, pessoal, aqui na página 192, estamos finalizando o conteúdo, você tem que se lembrar de que é muito perigoso mexer em aparelhos elétricos. Tem uma figura 7.30 da página 192 que está mostrando, não coloquei, que está mostrando aqui uma imagem de um símbolo de advertência de risco de choque elétrico. Toda vez que vocês virem esse símbolo aqui, é advertido, né, o risco de choque elétrico. Então, algumas partes internas de aparelhos elétricos, mesmo desligados, acumulam energia elétrica e pode dar choque. Vocês já observaram, se já tomaram choque em algum aparelho? O aparelho, às vezes, você não chega nem a tocar em partes que você tem contato com fios ou em partes internas do aparelho. É do lado de fora mesmo. Às vezes você pega choque, porque são partes externas que acumulam energias e podem provocar choques. E é importante usar protetores nas tomadas. Temos uma tomada aqui, ó, que são protetores, são tampas aqui, ó, tampas aqui nos buraquinhos, tampinhas específicas de plástico também, para evitar com que, principalmente as crianças, elas tenham algum dano, né? Elas se acidentem aqui ao tocar nessas tomadas. Os aparelhos com fio desencapado jamais se pode utilizar, né? E nem danificados. Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.